A comunidade LGBT teve como marco zero a rebelião em 1969, que revolucionou o estilo de vida LGBT no mundo todo e que com certeza influenciou nos privilégios e direitos que eles têm hoje. Agora, lá atrás, em 1969, nos Estados Unidos, onde os atos homossexuais eram proibidos por lei em quase todos os estados, e os LGBTs tinham toda uma trajetória sendo perseguidos e punidos por ser quem eles eram, porque naquela época eles acreditavam que a homossexualidade era uma doença que precisava ser curada. E mesmo passando por tudo isso, eles nunca revidaram. Mas naquele ano isso iria mudar. Mas havia alguns lugares onde as pessoas eram menos preconceituosas e os homossexuais tinham um mínimo de liberdade. Um desses lugares era o Village, um pequeno bairro na cidade de Nova York. Que lá haviam alguns bares que acolhiam a comunidade LGBT. Mas em 1969, tudo começou a explodir, porque aquela era a época de eleição e o prefeito de Nova York queria ser reeleito, e a maneira que ele encontrou para prestar serviço e ganhar votos foi reprimir muito mais os bares da comunidade LGBT da região. Porém, na madrugada do dia 28 de junho, dentro do bar Stonewall Inn, pela primeira vez as pessoas começaram a resistir à prisão e confrontar os policiais que ali estavam. E isso gerou uma grande rebelião. O episódio ficou conhecido como Stonewall Riot, que durou 6 dias. E esse acontecimento é considerado o marco zero do movimento mundial em dia 28 de julho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uma data para celebrar as vitórias históricas, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. É difícil afirmar quais são as principais pautas do movimento LGBT, já que cada país tem um contexto político e social diferente, e não há uma unanimidade nem mesmo dentro do movimento. Porém, essas são algumas pautas mundiais. Criminalização da homo-lesbo-bitransfobia, fim da criminalização da homossexualidade e, consequentemente, das punições previstas pelas leis que criminalizam a prática, reconhecimento da identidade de gênero, que inclui a questão do nome social, despatologização das identidades trans, fim da cura gay, casamento civil igualitário, permissão de adoção para casais homoafetivos, laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política, leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos, como escolas e empresas. No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil-militar. As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas, duas se destacam: os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana. O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era abertamente homossexual, embora abordasse também outras questões sociais. O periódico frequentemente denunciava a violência contra os LGBTs. Em 1981, um grupo de lésbicas fundou o Xana com Xana, que era comercializado no Ferros Bar, frequentado por lésbicas. A venda do jornal não era aprovada pelos donos do local, que em 1983 expulsaram as mulheres de lá. No dia 19 de agosto do mesmo ano, lésbicas, feministas e ativistas LGBTs se reuniram no Ferros, onde fizeram um ato político que resultou no fim da proibição da venda do jornal. Este episódio ficou conhecido como o Stonewall Brasileiro, e por causa dele, no dia 19 de agosto, comemora-se o Dia do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo. Como é tratado pela mídia? A representação e a representatividade são complexas. No regime de visibilidade em que vivemos, ser visto é uma forma de pressionar instâncias governamentais por mais direitos e política de igualdade. Há 43 anos, o primeiro personagem gay surgia na televisão brasileira, na novela O Rebu, da TV Globo. E nesse mesmo período, tivemos a primeira onda de movimentos LGBTs no Brasil, formados majoritariamente por gays e travestis, como uma resposta ao silêncio imposto pela moral e os bons costumes da época. Desde então, muita coisa mudou. Nos últimos anos, a população LGBT tem conquistado cada vez mais o espaço na mídia brasileira, seja nas telenovelas, em reportagens de mídia impressa e online,
ou em programas humorísticos. Pontos positivos e negativos do movimento LGBT. Positivos: luta por direitos igualitários, representatividade, auxílio no controle populacional, acolher pessoas que estão se descobrindo e ajudá-las a se autoaceitar. O movimento LGBT é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas LGBT na sociedade. Apesar do mesmo não ser um movimento centralizado e organizado nos seus mais diversos núcleos ao redor do mundo, existem inúmeras organizações não governamentais que atuam nesse sentido, oferecendo apoio e representação para essa parcela da sociedade. Sempre enfrentando ondas de preconceito e de ódio, o movimento LGBT age em busca da igualdade social, seja por meio da conscientização das pessoas contra bifobia, homofobia, lesbofobia e transfobia, seja pelo aumento da representatividade das pessoas LGBT nos mais diversos setores da sociedade civil. Naturalmente, como todo e qualquer movimento social, o movimento LGBT, quando organizado, é composto por uma ampla rede de ativismo político e atuações culturais, incluindo as já famosas marchas de rua, bem como os grupos voltados para a mídia, as artes e até mesmo as pesquisas acadêmicas. No controle populacional, o movimento LGBT agrega pelo fato de aumentar o número de adoção de crianças, por muitos casais homoafetivos terem vontade de adotar crianças que acabam sendo abandonadas por diversos fatores da vida. Pontos negativos: brigas internas entre participantes, visibilidade sem equidade. Dentro do movimento LGBT, em alguns momentos, uma parte da comunidade acaba tendo mais visibilidade que outra, fazendo assim que essa outra parte se sinta mais invisível. Como, por exemplo, o termo LGBTfobia não é tão conhecido, já que outro é normalmente usado como sinônimo para se referir ao ódio à população LGBT. A homofobia. Porém, tecnicamente, essa expressão refere-se apenas à hostilidade direcionada a homossexuais, lésbicas e gays. Mas o termo se popularizou e é utilizado amplamente, e acabou se definindo a homofobia como o ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Sendo assim, se tornou de grande importância que as minorias LGBTs conquistassem uma maior visibilidade. E justamente por isso, esses grupos muitas vezes invisibilizados têm criado termos particulares para designar as intolerâncias específicas que sofrem. Exemplos desses termos próprios são a bifobia, descreve a aversão ou discriminação contra bissexuais. Lesbofobia refere-se exclusivamente ao preconceito e à violência contra as mulheres lésbicas. Gayfobia refere-se exclusivamente ao preconceito e violência contra homens gays. Transfobia, termo utilizado para classificar atitudes ou sentimentos negativos e ou violentos contra pessoas trans, o que inclui travestis, transexuais e transgêneros. Bem, aqui são algumas LGBT flags, que são as bandeiras utilizadas. A, a que é mais utilizada e generalizada é a bandeira arco-íris, que funciona como um símbolo de guarda-chuva, que é utilizada para todo o movimento LGBT. Mas há mais bandeiras, como vocês podem ver. E essas bandeiras são para sexualidades e identidades diferentes.